Bom, gente, boa noite. Então vamos dar início. Que bom que vocês vieram para mais uma edição do nosso Fronteiras. Que eu já não estou mais certo de qual é. 22ª edição do nosso Fronteiras da Psicanálise. Antes da gente apresentar o nosso convidado, né, é uma tradição nossa explicar um pouco da onde surgiu, né, o Fronteiras. Ele surge, na verdade, de uma vontade que a gente tem aqui na Dobra, né, de justamente conversar com áreas adjacentes à psicanálise ou com pessoas que possam trazer uma notícia diferente de algum outro campo, né? Nem que sejam psicanalistas, filósofos, mágicos, tarólogos, seja lá quem for que vai poder chegar aqui e vai poder contar algo que faça a gente se deparar com essas questões de fronteira ou até questões que possam trazer certo incômodo para nós, ou uma necessidade minimamente da gente repensar, seja com os nossos objetivos na clínica, né, ou com alguma outra intenção, né. E hoje a gente trouxe aqui o Gustavo, né, o Gustavo que, do ponto de vista formal, é filósofo, poeta, psicanalista, né, fez sua formação em filosofia, e é um amigo também, né? Posso dizer eu, não sei como é vocês, né? Muitos aqui podem dizer isso também. E é uma pessoa que tem sempre mostrou assim, uma escuta muito interessante sobre várias coisas que acontecem nesse mundo, né? E hoje ele vai vir aqui contar para nós um pouco da escuta que ele fez de um enredo de carnaval, né? De um enredo de carnaval da Portela, para falar sobre uma série de questões, mas sobretudo sobre a questão do racismo, né? Bom, sem mais delongas, Gustavo, passo a palavra para você. Vai ser ótimo te escutar. Obrigado. Boa noite. Protocolarmente, mas nem tanto, queria agradecer muito o Romano, grande amigo, e a Dobra, e a todos vocês que saíram de casa hoje, com o Campeonato Brasileiro rolando e estão aqui para ouvir eu falar. Eu vou falar sobre o desfile que a Portela apresentou esse ano, no Carnaval do Rio de Janeiro. Estava conversando hoje com a Fernanda, minha companheira, dizendo que hoje eu ia exorcizar um tema, porque desde que eu vi esse desfile, eu sinto que eu preciso falar dele. E durante um bom tempo eu não sabia muito bem o que falar. Eu sou obcecado por escola de samba, eu não sei sambar, não sei cantar, então o que me resta é falar a respeito. Mas antes de começar, tem uma coisa que eu acho muito, muito importante mencionar. Eu vou falar, vou fazer uma tabelinha do enredo da Portela, que é inspirado no livro Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, e de alguma maneira nós vamos falar muito sobre racismo, vamos falar sobre luto, vai aparecer alguns temas ligados à religião africana. E de nenhuma maneira é minha intenção utilizar a psicanálise como chave de entendimento dessas coisas. Inclusive, acho que essa é uma postura não muito interessante. A minha ideia é que essas coisas possam dialogar e não... enfim, tem um filósofo importante que certa vez disse que a arte precisa da filosofia para ser interpretada. E eu considero isso uma grave bobagem. E eu também não quero que... dê a impressão de que eu acho que a gente precisa da psicanálise para pensar uma escola de samba. Bom, eu vou comentar um pouco trechos do desfile, mas antes eu queria dizer algumas coisas. O livro da Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor, é uma ficção histórica sobre a história da Luísa Maim. Luísa Maim, ela era uma mulher do reino de Daomé, que hoje atende por Benin, e durante um massacre executado no país, ela foi vendida como escrava, trazida para o Brasil. E aqui ela lutou na revolta dos Malês,
há quem diga, não há muitos documentos sobre a história dela, né? Há quem diga que ela lutou se não me engano, chama Semiterrada, que foi uma luta para que os escravos tivessem direito a serem enterrados, coisa que não tinha. E teve um filho que ficou famoso, que foi o Luiz Gama. O Luiz Gama foi um importante intelectual das questões de negritude, né? E a Ana Maria Gonçalves, nesse livro, ela, com os poucos elementos que tem sobre a Luísa Maim, ela resolveu fazer uma ficção histórica sobre a Luísa Maim. Então, algumas coisas de fato aconteceu, outras coisas são suspeitas, outras coisas ela inventou. Isso, na hora, me lembrou de saída um texto do Freud, que é o que eu parafraseei no título, que é o recordar, repetir, elaborar. A ideia do recordar, repetir, elaborar, muito resumidamente, é de que a gente, no trabalho de análise, a gente está sempre repetindo a mesma história. A questão não é contar outra história. A questão é contar a mesma história de outra maneira. É transformar a perspectiva dessa história. Isso está muito forte no texto da Ana Maria Gonçalves, no Defeito de Cor. E um mote principal do livro, um dos motes principais do livro, é ela buscando se reencontrar com seu filho. Ela foi separada do seu filho foi vendido como escravo, o filho nasceu livre, mas ele foi vendido como escravo, provavelmente pelo pai, e eles nunca mais se encontraram, nunca mais se reviram. Mas a Luísa Maim passou o resto da vida procurando, ela voltou para Daomé, e em Daomé, já cega, ela perdeu a visão, ela voltou para o Brasil para procurar o filho, eles nunca se reencontraram. Só que o Desfile da Portela não é um mero resumo do livro, não é disso que se trata. O Desfile da Portela, bom, eu não sei se todo mundo sabe, o enredo é um texto, ele não é um desfile, ele é um texto, que quando a escola desfila, o jurado, acho que todo mundo sabe que é uma competição, né? O jurado que vai julgar o quesito de enredo, ele olha para o texto, ele olha para o desfile e vê se as duas coisas combinam. E se tem uma coerência, né? Porque também se combinar, mas não tiver coerência, não vale. O enredo da Portela é uma carta do Luiz Gama agradecendo a sua mãe por ter procurado por ele. Como é que isso aparece no desfile? No desfile é o Luiz Gama escrevendo essa carta e imaginando a mãe dele buscando. É como se ele estivesse lendo o livro e estivesse imaginando os lugares por onde a mãe dele passou para encontrar ele. O que acontece? Por que eu acho isso aqui relevante? E por que eu acho isso aqui relevante para a psicanálise, entre outras coisas? Quando Freud escreve a interpretação dos sonhos, tem uma coisa ali que, enfim, me chama atenção demais. O Freud, quando está falando dos mecanismos de formação das imagens dos sonhos, ele fala sobre o caráter de similaridade das palavras, seja em sentido, seja em sonoridade. E na sequência ele diz uma coisa, eu não lembro exatamente as palavras, mas ele diz que pessoas que falam idiomas diferentes têm sonhos diferentes. Porque a maneira como as palavras se juntam e se separam e soam são diferentes. E aí eu pensei, bom, a interpretação dos sonhos é a chave das regras do inconsciente. Se funciona pela gramática do idioma e pelo som das palavras, isso significa que o inconsciente funciona de acordo com um léxico. O idioma é muito importante. E para que novas significações para as coisas possam ser produzidas, como se a gente pretende produzir num trabalho de análise, é preciso produzir léxico.
fica muito difícil a gente produzir um novo sentido sem uma palavra que dê conta desse sentido que se espera produzir. Então, fazendo um parênteses, certa vez eu estava ouvindo uma palestra do Vladimir Safatli, e ele falava sobre o problema da neurose traumática de quem passou por tortura. Que o Brasil não produziu esse léxico para falar de tortura. A gente não trabalhou a memória da tortura de maneira que as pessoas pudessem falar disso e encontrar um lugar social da sua palavra com relação a isso. E eu acho que na questão do racismo no Brasil e do luto que está envolvido, já vou falar um pouco sobre o luto, isso é central. Onde está a associação entre o luto e o racismo no Brasil? Bom, em muitos lugares, mas sobretudo, tudo bom? Na separação entre mães e seus filhos pela violência racial. E é um pouco disso que nós vamos falar. A questão é que eles estão pegando uma história antiga. Como é que isso se comunica com o nosso tempo? E a minha aposta é a seguinte. Quem quiser estudar a história da Luísa Maim e do Luiz Gama, vai encontrar em documentos oficiais ou não oficiais, e na maioria da historiografia, eles nomeados por Luísa Maim e Luiz Gama. A Portela se recusa. A Portela chama a Luísa Maim pelo nome que ela recebeu em Daomé. Ela se chamava Quendé. Quendé é uma palavra que significa, eu anotei para não ter chance de errar, a última que chegou ao mundo. Por quê? Porque ela era gêmea e ela foi a segunda que nasceu. E o filho dela, o Luiz Gama, ela batizou é até uma palavra que faz pouco sentido, né? Ela deu para o seu filho o nome de Omotunde Adeleke, que significa a criança voltou mais poderosa que os inimigos. Essa recusa de chamar a Luísa Maim de Luísa Maim e sim de Quendé, me parece que está no centro dessa transformação do sentido dessa história. O vínculo disso com a história, com a situação odierna, né, com a situação contemporânea do racismo no Brasil, nós vamos ver um pouco mais para frente. De toda maneira, por enquanto é isso. Eu acho que com isso a gente pode transformar o nosso léxico, fazer uma transformação na cultura para que uma coisa nova possa ser dita. Enfim, eu separei aqui um trecho interessante de um livro que eu sei que está sendo lido aqui na Dobra. Infelizmente, por conta da minha agenda, eu não pude participar, mas é um trecho do livro Tornar-se Negro, da Neuza Santos Souza, que diz assim, e eu acho, né, em vez de eu dizer qual, melhor é que ela diga qual que é a questão que está envolvida aqui. Ela diz assim: saber-se negro é viver a experiência de ter sido massacrado em sua identidade. Então se trata de produção de identidade. É a identidade de quem foi massacrado, mas de quem não necessariamente, aliás, não quer, né, continuar sendo massacrado. Portanto, uma nova identidade. Confundido em suas expectativas, submetido a exigências, compelido a expectativas alienadas. Mas é também, e sobretudo, a experiência de comprometer-se a resgatar sua história e recriar-se em suas potencialidades. Eu acho que a gente pode assistir o desfile da Portela como essa tentativa de recriar essa potencialidade. Última coisa antes da gente começar a assistir o desfile, e para quem estiver pensando, meu Deus, quanto tempo dura um desfile, a gente não vai ver tudo. Separei algumas partes. Tem um trecho, um pouco antes dos desfiles, as escolas elas entregam para os jurados
um caderno que se chama Caderno Abre Alas, que consta todas as informações do desfile. E entre elas tem a justificativa do enredo. E tem um trecho da justificativa do enredo que eu acho importante mencionar antes da gente começar, que diz assim: narrar essa história é como narrar a busca pelo sentido da nossa existência enquanto sujeitos negros ativos neste Brasil. Os carnavalescos da Portela, André Rodrigues e Antônio Gonzaga, são dois homens pretos que fazem muita questão de que seu desfile seja feito por gente preta e para gente preta. Daí eles dizem assim: por que somos? Por que assim fazemos? Por quem lutamos? Em memória de quê? Nossos passos vêm de longe e necessitamos honrar cada pegada trilhada na dor de que é ser negra na história afro-brasileira. Identidades plurais que são moldadas a todo tempo. Já dando sinal de que eles vão, de alguma maneira, vincular a história com o presente. Acho que agora a gente pode começar a assistir alguns pedaços do desfile. A comissão de frente é a primeira coisa que vem na escola, a tarefa dela é apresentar o enredo e a escola. O enredo, o nome da comissão de frente é Sagrado Feminino, e ele apresenta de maneira muito reduzida um culto de uma determinada religião que se praticava em Daomé e que era exclusiva de mulheres. No final, a gente não vai ver ela inteira, porque senão a gente não sai daqui hoje, mas no final aparece o Motundê e Quendé sendo reunidos pela águia. A águia é o símbolo da Portela, né? Acho que todo mundo sabe que o símbolo da Portela... A gente vai ver algumas águias hoje. A águia é o símbolo da Portela. Esse é o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira. É o único dos casais que conta ponto. Ela vem fantasiada de Nanã, que é a lama. É um orixá ligado à lama, de onde a vida é feita. Não é tão importante pro que a gente vai falar, mas eu queria mostrar um pouco que, na minha opinião, é o momento mais bonito de um desfile de escola de samba é essa dança. É um cortejo, né, que se faz, no qual a mulher ela ergue o símbolo máximo da escola, a bandeira, e o homem a corteja. No próximo vai aparecer duas pessoas conhecidas do público em geral. Isso, daí tá bom. Esse é o Silvio Almeida, né? O Silvio Almeida vem aí na escrivaninha representando o Motundê, escrevendo a carta para sua mãe. E no alto desse tripé está a escritora do livro, Ana Maria Gonçalves, como a própria Quendê. É interessante para quem quiser ver depois como essa mulher que está narrando ela vai se emocionando durante. A voz dela vai turvando, vai embargando, é uma coisa que chama atenção. Esse é o carro abre-alas da Portela, né? É o carro que abre o desfile. Vocês estão vendo a águia? Todo carro abre-alas da Portela traz uma águia. Bom, esse carro representa o massacre do qual eu falei, onde a Quendé foi sequestrada e vendida como escrava. Tem algumas coisas muito importantes nesse carro. E uma das coisas muito importantes, eles tinham em Daomé uma árvore sagrada que eles chamam de Iroko, e que a gente chama no Brasil de gameleira. Eu nunca vi uma gameleira, mas sei que o nome é esse. E como vocês podem ver, a águia da Portela ela se confunde com uma árvore, né? Por que isso é importante? Porque o rei que patrocinou esse massacre, ele mandou que cortassem os irocos. E é por isso que a águia está um tanto quanto judiada, né? Muita gente acha que essa é a águia que a Portela fez mais bonita na história dos carnavais. Mas os portelenses muito radicais, eles não gostam porque ela não é azul e branco, que é as cores da Portela, enfim.
Eu não sei vocês, eu acho isso de uma beleza inacreditável. Esse tripé ele se chama o Atlântico Negro. Os carnavalescos fizeram na fantasia que está antes e atrás do carro esse efeito de mar à noite, né? Um azul mesclado com preto para parecer um mar à noite. Qual que é a importância disso? A Ana Maria Gonçalves ela escreve no livro que pessoas que estavam vindo ser escravas. Se alguém quiser saber por que num desfile como esse tem um homem branco desfilando como destaque, depois a gente pode conversar sobre isso. Os escravizados de Daomé, se não me engano, no de Angola também, chamam o Oceano Atlântico de Calunga. Calunga é uma palavra que significa angústia. Salvador Pagã é o seguinte, a Quendé foi a Salvador, viu as igrejas em Salvador, e lá ela recusou o nome de Luísa Maim, ela passou a ser chamada de Luísa Maim, mas ela nunca aceitou, e ela recusou as religiões cristãs que ela encontrou em Salvador. Da perspectiva da Quendé, o cristianismo é uma religião pagã. Essa é um pouco a ideia desse carro. Tem um estranhamento da Quendé com uma coisa tão bonita, mas que a rejeita. Porque as igrejas são muito bonitas, mas que rejeita o modo de vida dela. Ela nunca lidou bem. Tem algum momento que ela até se envolveu com o sincretismo de religião africana com o cristianismo, mas ela nunca lidou muito bem com o cristianismo. E ela teve, em primeiro lugar, para Quendé, a importância de restituir o lugar do sagrado feminino. Então essa palavra que às vezes a gente ouve, esse jargão, né, o sagrado feminino, às vezes a gente ouve e não sabe muito bem o que é isso, pelo menos eu não sei, a Portela dá substância para isso. O sagrado feminino tem a ver com misticismos africanos que mulheres podem praticar. E quando eu falo em misticismo, na hora eu lembro de um professor que eu tive dizendo, místico é aquilo que faz a boca fechar. Do místico a gente não fala, é um segredo, né? Enfim, e a Irmandade da Boa Morte, ela esteve envolvida com a Semiterrada, da qual a Quendé participou. O próximo carro ele se chama justamente Sagrado Feminino. Outra pessoa que veio escravizada para o Brasil e abriu um desses centros de prática. Enfim, a palavra em Yorubá é vodum. É o tipo. Vodum é muito mal traduzindo para o português, seria como culto. Um vodum é um culto. Veio para o Brasil uma rainha de Daomé, que foi a Agontime, que também já foi enredo. No começo dos anos 2000, ela foi enredo na Beija-Flor. E ela veio para o Brasil como escrava e ela acabou abrindo seu próprio vodum. E era um vodum proibido para homens. Então o carro na frente tem uma preta velha. E é nesse vodum que a Quendé se reencontra com a sua religião de Daomé. Aí não mais mediado pelo cristianismo. Ela se reencontra e a Ana Maria Gonçalves escreve que um dos principais motivos pelos quais ela sentiu necessidade de voltar para Daomé foi ela ter conhecido a Agontime. É a carta. Vocês podem ver, são pessoas vestidas com a carta do enredo da Portela. A coisa da carta e da letra, ela aparece com muita força no pensamento do Lacan. O Lacan em determinado momento do seu pensamento, ele vai aproximar muito o inconsciente. Bom, esse é o último carro do desfile, ele se chama Em Cada Porto Nosso Ninho, que é um trecho do samba. Mais para frente vai dar para ver, é uma escultura de uma mulher e uma criança com asas de anjo. São Quendé e Omotunde reencontrados na morte, né? Eles estão envolvidos numa bandeira da Portela. E daí, eu queria ler para vocês a maneira como Ana Maria Gonçalves encerra o livro dela. Ela encerra dizendo assim: te afastando de mim,
dificultando a sua vida por causa das decisões erradas que eu tomava, às vezes até sem saber por quê. Será que isso explica nossos desencontros? Será que você acredita em tudo que acabei de contar? Espero que sim, e fico até pensando se não foi mesmo o melhor para você. Quanto a mim, já me sinto feliz por ter conseguido chegar até onde queria. E talvez, num último gesto de misericórdia, qualquer um desses deuses, dos homens, me permita subir ao convés para respirar os ares do Brasil e te abençoar pela última vez. É assim que termina o livro, Um Defeito de Cor, com a frustração dessa busca e a Candace quase numa prece pedindo para se reencontrar, nem que seja depois de morta. É curioso porque no enredo, na carta que a Portela faz de tréplica, diz assim, olha só: nesta carta eu te chamo pelo nome, Candace, seu verdadeiro nome, pois sei que muitos ainda vão vê-la e espero não te confundam. Essa mulher negra pode ser feita a muitas outras. Então tem uma questão da multiplicidade nessa identidade, né? Mas não pode ser confundida, pois cada uma carrega a sua própria história e devem ter o direito de contá-las. Esse direito das mulheres negras, que têm uma identidade, mas ao mesmo tempo são múltiplas, é a maneira como a Portela amarra a história da Candace com o presente do racismo e do luto no Brasil. E daí eu acho que o resto, o carro se explica. Por alguma palavra. Tá, isso desvia um pouco da questão, porque infelizmente as escolas de samba, para botar um desfile na rua, elas precisam de muito dinheiro. E essas pessoas pagam. Então a mulher negra que veio no carro é da comunidade, deram uma fantasia para ela, vai lá e desfila. Mas eles precisam de pessoas brancas que topem. Essa, infelizmente, é uma coisa que ainda acontece bastante. E eu fiquei pensando na ideia do sonho como um momento externo. A ideia de que a gente consciente está dormindo e na hora do sonho, ou de uma formação do inconsciente, é um detalhe. Então, quando você falou do sonho, trazendo esse enredo, pensando nisso, você poderia falar do enredo esse da Portela como algo que nos acorda, assim, né? Um enredo que tem isso para mim teve esse impacto, assim, de revelar, né? Então, assim, não como explicação, mas como... Uhum. Muito legal sua pergunta. A proposta do enredo não é como se o Omotunde estivesse sonhando, mas imaginando, né? E claro que conceitualmente, para a gente ter uma diferença, mas na prática é uma produção onírica que usa essa história para refazer o desejo, né? Então, o que o léxico tem a ver com isso? A história da negritude no Brasil é uma história de escravização, massacre, favela, escravização, massacre, favela. Enfim, esse desfile, no meu modo de ver, ele faz uma operação narcísica. Ele muda essa imagem narcísica em relação dessa história de vítima para alguém, de alguma maneira, pode se colocar num outro lugar. Então, se tem um acordamento, é esse, né? É claro que os movimentos de lutas raciais no Brasil já estão fazendo isso há algum tempo. A Portela não está inventando isso.
Mas a Portela pega uma história singular que, de alguma maneira, encarna em várias histórias, né? O Brasil está recoberto de histórias similares. Então, eu acho que é um pouco por aí. Eu fico pensando, eu vim para cá pensando em falar que é porque eu não sei se eu tenho conhecimento de teoria suficiente para afirmar isso, então é uma especulação. O que a Portela está fazendo o significante Luísa Maim está caindo e está surgindo quem der. Luísa Maim é a mulher escrava. Quem der é a mulher que conquistou a liberdade na revolta dos malês. É a mesma pessoa, mas não é a mesma, não é a mesma posição subjetiva, né? E aí, quando nesse último carro aparecem as mulheres que perderam seus filhos e que de alguma maneira não aceitaram isso como um destino, como se isso tivesse que ser assim, é a Portela fazendo quem der ser várias mulheres. Você falou ali, né, eu peguei não sei se eu perdi muito. Né, Quase, você viu quase tudo. Muito massa, legal. Esse ponto, né, desse homem branco, onde tem esse lance de pagar para estar ali. Eu entendo, assim, o infelizmente, né, mas também tem uma coisa, assim, que eu acho curiosa disso, né? Ele patrocinar um movimento, não se trata dele ali, né? Mas você veja, ele paga para estar no alto do carro, com a fantasia mais esplêndida, mais cara, a que mais chama atenção. Nunca conversei com dessas pessoas que pagam para ser destaque, e eu não condeno isso, porque afinal de contas, se a Portela faz o desfile, tem a ver com isso. Então, o mais importante é que o desfile aconteça. Mas que seria muito melhor que a escola de samba não precisasse, né? Que no alto daquele carro tivesse sim. Outra pessoa, seria melhor. Eu acho, pelo menos. Pra mim tem uma coisa de bobo nisso, assim, sabe? Com certeza. É esse o ponto. Com certeza. Só a fantasia pode custar 50, 60 mil reais. Fora o que ele paga para a escola. Mas, enfim, a pessoa, ele também tem ali o seu desejo funcionando de alguma maneira. Mas a coisa já melhorou muito nisso, né? Se vocês assistirem os desfiles dos anos 80 e dos anos 90, os carros abre-alas, os primeiros carros, vem no carro a esposa do bicheiro, que invariavelmente é uma mulher branca, a filha do bicheiro, que invariavelmente é uma mulher branca, e a amante do bicheiro, que também é uma mulher branca. Isso já não é mais assim. Acho que hoje não tem mais nenhuma rainha de bateria nas escolas grandes que seja uma mulher branca. Tem alguma? Tem a Paola Oliveira na Grande Rio. E a Sabrina Sato na Vila Isabel. Mas fora isso, não. E cada vez mais isso está sendo reduzido. Então, até pouco tempo atrás, não tinha carnavalescos pretos no grupo especial. E agora já tem. A coisa está se movendo. Talvez não tão rápido quanto fosse ideal, mas está se movendo. Em termos até de autonomia mesmo, né? De não ter essa... A dependência do bicho está cada vez diminuindo. Isso vale muito para o grupo especial, né? Para as 12 grandes, porque são mais de 90 escolas de samba no Rio de Janeiro. E aí a realidade ela é múltipla e diversa, tem de tudo. As escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro, elas estão cada vez mais profissionais. Ainda também tem um trecho a seguir. Enfim, imagino que alguns aí viram o seriado... Como chama o seriado? Vale o escrito, a situação de uma ou duas escolas ainda é aquela, mas em geral a coisa está se profissionalizando. A Portela já não tem mais isso. A Portela vive de subsídio do governo e dos eventos que ela faz. Mas de trazendo isso no próprio discurso, né? Uma escola da comunidade, retomar como uma escola
a primeira escola de samba, né? Não a primeira, como primeira, mas essa que chegou no centenário e tal. E também até para o desfile do ano que vem, né? Trazendo o Nascimento, a mesma linha, assim, da escrita e esse mesmo resgate, né, da negritude. A relação entre palavra e negritude, né? Sim, né? Trazendo, assim, até a forma como foi o vídeo que divulga, né? Traz toda uma sonoridade muito parecida com esse desfile. Você diz o do Milton Nascimento, que vem pro ano que vem. Uhum. Vem pro ano que vem. Tem várias coisas interessantes também, de a gente trazendo vários pesquisadores negros e pessoas da comunidade, né? Inclusive a galera que fez a pesquisa histórica para esse desfile, né? Junto com a Ana Maria Gonçalves, que fez parte da pesquisa, maioria jovens da comunidade, que são ali pessoas negras e de diversas formações. Tem, né, na escola de samba essa formação, assim, né? Esse berço mesmo. Então, O que você acha desse desfile? É belíssimo, eu gosto desse desfile, eu acho. Em comparação com o do Centenário? O Centenário tem muitos problemas, né? Eu acho que o Centenário, assim, eu acho que mudou muito a característica, pensando inclusive nessa pesquisa e dando muito mais voz para a comunidade, muito mais um desfile que está muito mais focado nessa história do enredo, nessa história essa forma de contar essa história, isso que traz, né, um resgate do que é o samba enredo, do que é essa história de trazer, da escrita, de trazer do papel, do sinopse do samba enredo para a avenida e com a comunidade, uma coisa que faça sentido, assim, né? O Centenário pisou um pouco na bola nesse sentido, assim, foi uma coisa meio, mais ou menos, além dos problemas técnicos que teve, assim, né? Então, sim. Apesar até mesmo a escolha do samba enredo, teve polêmicas e tudo, né, ali no Centenário. Mudou, assim, esse desfile é uma retomada aí da Portela, eu acho que para como ela é, assim. Só para não deixar o pessoal boiando, a Portela foi a primeira escola de samba a fazer 100 anos. Ela disse que não é a primeira escola, porque a primeira é a Deixa Falar, né? A Deixa Falar deixou de existir, voltou muito tempo depois com o nome de Unidos de São Carlos, e hoje é a Estácio de Sá, que existiu o tempo todo. A mais antiga é a Portela. E a Portela comemorou 100 anos no ano passado e fez um desfile de centenário contando sua própria história. E foi catastrófico. Carros quebrando, buracos abrindo, esculturas mal feitas. Enfim, eu te pergunto, porque houve uma troca de carnavalesco, né? Saiu um carnavalesco, um casal de carnavalescos da velha guarda, que já fizeram grandes carnavais, mas que são duas pessoas brancas e que entendem que um desfile de escola de samba é um desfile de belezas, né? Não... nota, né? Que é apenas para sair e ganhar o samba, e para trazer aquilo dentro dos parâmetros da escola, e que não é, né? Todo o envolvimento da comunidade, toda a história que se traz, todo o crescimento de um Rio de Janeiro que cresceu com base nas escolas de samba também. Muda muito quando você muda o carnavalesco, que vai ter essa visão. E muitas escolas estão nesse processo, né? Dessa retomada. São duas escolas completamente diferentes, né? A Portela do Centenário e essa. A Portela do Centenário, o último carro era uma águia que era meio humanoide, que era um bombadão de academia. A gente olhava e não fazia muito sentido. Eles estavam querendo ser campeões do carnaval e eles entendem o desfile de escola de samba como uma sequência de belezas. Eles não têm um engajamento com uma narrativa, né? Enfim, podia ter trazido uns pedaços para mostrar, para ver como que uma escola pode ser muito bonita, mas também pode ser uma catástrofe. Até para comparar um pouco com o desfile desse ano mesmo da Mangueira, né? Que teve problemas técnicos, teve questões, mas assim, era uma comunidade cantando e homenageando a Alcione. Se você assiste o desfile, você entende porque ficou mal colocada, não teve os pontos, enfim, né? Analisando tecnicamente, tinha questões, mas era uma comunidade completamente envolvida, né? Um desfile belíssimo, assim, né? Ainda que um carro que a cabeça caiu no meio, você não presta tanta atenção nisso. Teve isso. Beleza do desfile, a escultura da Alcione caiu a cabeça, veio um adolescente segurando a cabeça durante o desfile. Eu fiquei com a impressão dessa questão das pessoas que pagam, né, para participar ali da desfile, enfim, eu fiquei com a impressão de que
e é para pagar para estar ali, eles colocaram essa pessoa no melhor lugar, porque é um carro que fala sobre... Bom, todos eles falam sobre a questão da negritude, mas esse em específico fala sobre a questão da espiritualidade da negritude, né, africana, e sobre os espíritos negros e essa proteção. E aí tem ali, o carro ele é todo de uma cor, e aí tem ali uma bola branca, e aí ali tem uma pessoa que é o carneiro, né, que tem um significado na questão dos negros que eram trazidos para serem escravizados, mas também tem 1 milhão de outros significados, né, o carneiro, o cordeiro, enfim. E aí é um homem branco que pagou para estar ali, ele parece meio, você olha, parece meio deslocado, então eu fiquei com a impressão que parece até que eles botaram aquela fantasia por querer, assim, porque fica absolutamente fora do tom do resto todo do carro ali. Como se fosse para ridicularizar? Ridicularizar não sei, mas tem uma diferença, né? Porque na frente tem uma mulher negra ali que também está com uma fantasia parecida, porém, se eu não me engano, a fantasia também é escura, assim. E aí tem ali uma bola branca no meio do carro. Parece, assim, tem uma clara diferença. Eu tentei salvar essa dissonância pensando, não é a lua. Mas, O carneiro no cristianismo, pelo menos no Velho Testamento, tem o significado de um sacrifício. É. O sacrifício que a escola faz. Pronto, tá aí. Boa. Tá descoberto. Queria saber se o rapaz que veio ali, ele fez esse raciocínio. Eu queria colocar uma questão, não. Sabe o que me passava pela cabeça diversas vezes enquanto você ia falando? Alguns trabalhos que falaram sobre o apartheid na África do Sul. Que lá eles tiveram, né, muito da onde surgiu o modelo para nós, né, tiveram a Comissão de Verdade e Reconciliação, né? E numa das interpretações que eu li, que é da Bárbara Cassan, né, que interpreta isso, ela coloca a intenção, né, da Comissão de Verdade e Reconciliação. Ela descreve que o objetivo seria transformar o mal histórico num bem político. No sentido de que, ao contar aquela verdade sobre o que aconteceu, uma verdade que, diga-se de passagem, não é inteira e nem pode se dar, nem pode ter a intenção de ser um testemunho integral, né, para falar também, misturar com outra questão que a gente até já discutiu, né? Não é um testemunho integral, mas de certa forma contar essa história, mesmo que de uma forma parcial e impossível, ela teria a função de criar um bem político. Uhum. Será que tem alguma coisa que a gente poderia linkar com isso, apesar de serem, sabe, esforços tão diferentes, uma comissão de verdade, do ponto de vista da mídia, né, e uma narrativa aqui dentro de um samba-enredo, mas que espécie de bem político haveria de possibilidade aí, talvez? Eu tava pensando mesmo no horizonte das subjetivações. Mas acho muito legal você falar da Comissão da Verdade da África do Sul, porque eles tiveram... A maneira processual deles foi inovadora, né? A pessoa que era acusada de um crime, ela poderia receber a anistia, desde que se confessasse culpada do testemunho que a vítima dava. Então, quem falava era a vítima. A vítima falou, tem evidências de que isso de fato aconteceu. Se você assumir a culpa, você está anistiado. E me parece que o interesse disso era restabelecer a memória e a justiça e eliminar o punitivismo. É assim que eu tendo a entender a Comissão da Verdade da África do Sul. O desfile da Portela não me parece muito interessado em reconciliação.
Não que haja uma postura dizendo, daqui para frente, então agora a gente pode lutar, a gente vai... Não disse isso, mas também não indica o contrário, que vem por uma reconciliação. Acho que a Comissão da Verdade da África do Sul, que também foi enredo, diga-se de passagem, na Unidos do Porto da Pedra, ela tem um espírito republicano. E eu tenho a sensação que a Portela não. A Portela não elimina a possibilidade de outro tipo de conflito. Claro, eles não disseram isso, né? Mas não me parece que é por aí que vai. Eu acho que o bem político é um bem político de responder essas perguntas que estão no enredo. E isso, a titularidade dessas perguntas não é minha, obviamente, né? Quer ver? Por que somos? Por que assim fazemos? Por quem lutamos? Em memória de quê? A pergunta por quem somos, por que somos, que eu poderia dizer por que sou, por que assim faço, por que assim luto e em memória de quê, são perguntas que eventualmente a gente pode ouvir em análise. Né? Daí para lançar um pouco mão de um texto do Lacan, que acho que é o texto do Lacan, bom, é um dos poucos textos do Lacan que eu consigo dizer que eu entendi, então talvez seja por isso que eu mais goste, que é o Estádio do Espelho. No Estádio do Espelho, o Lacan, ele meio que falando como que, né, se é verdade que a gente é narrativa, porque sempre que a gente quer dizer quem a gente faz uma narrativa. Mas toda narrativa a gente se refaz em vista de quem pergunta, isso só é possível porque o fundo é vazio, né? Daí que a gente está alienado de nós mesmos, não tem uma essência. O bem político é se refazer numa nova narrativa que permite uma luta por um direito. Que no mínimo é o direito de não ter o filho assassinado. Para começo de conversa, né? E se tiver o filho assassinado, poder enterrar. O fato da quem der ter lutado na semi-enterrada se comunica, né? Porque ainda acontece de homens pretos favelados não serem enterrados. Seus corpos sumirem. Isso ainda acontece. Então, não terem seus filhos assassinados, poderem enterrar seus filhos, poder ter justiça, poder que quem matou seu filho seja, no mínimo, receba o seu label, né, de culpado. Se é para assumir a ideia da África do Sul e não ser punitivista. Que, no mínimo, ele assuma o label de culpado. Tem uma história que me chamou muito a atenção. Teve um guerrilheiro que lutou na ditadura militar, tá vivo, chama Luísio Palmar. Escreveu um livro Onde Vocês Enterraram Nossos Mortos. Nesse livro, ele conta do seu processo de prisão e tortura em Foz do Iguaçu, e ele dá nome para os torturadores. Um dos torturadores, a neta de um desses torturadores soube pelo Facebook que o vô dela tinha sido torturador. E foi confrontar o vovô, bonitinho, bonzinho. Vovô, você foi torturador? E o torturador resolveu processar o Aloysio Palmar por calúnia. Está perfeitamente documentada a presença desse homem na tortura. E ainda assim ele se sentiu no direito de processar o Aloysio Palmar por difamação. Ele perdeu o processo. Mas tem isso, né? Tem a memória. O Brasil tem esse mecanismo de monopólio da memória por parte de algozes que está no tecido social. Então, talvez o bem político seja esse. É quase que como nesse caso,
O cara que diz que está sendo caluniado por falar isso, apesar de saber perfeitamente que isso é verdade, é como se ele estivesse dizendo assim: o jeito de contar essa história está errado. Só Aham, tem um jeito de contar essa história. isso aí. E já que você está contando a história errada, eu vou te processar por calúnia. A gente poderia ler assim. Isso aí. Isso aí. A história é minha, a memória é minha. E o jeito de fazer a história também é meu, está dentro dos meus processos. Isso aí. E daí, quando a Portela troca o nome da Luísa Maim por quem der, eu já estou dizendo, ó, não é a tua história, é a minha história. Eu vou contar da maneira que eu quero. Inclusive, eu vou trocar o próprio idioma. O próprio idioma. A gente pega a letra do samba. Eu fiquei feliz que eu não falei muito sobre a letra do samba, porque, gente, como tem palavra que eu não sei o que significa. E me esforço, né? Teve várias palavras que eu fui atrás. Não é como se eu descobri, se eu sempre soube o que significa calunga. Assistindo futebol de criança, eu achava que calunga tinha a ver com o Corinthians, que sempre tinha calunga estampada na sua camisa, que é a loja de material de papelaria. Quando eu descobri que calunga era uma palavra iorubá que significava angu, eu falei, nossa senhora. Enfim, eles trocam o idioma. A presença dos idiomas africanos, inclusive, está cada vez mais comum nos desfiles. Em 2022, a campeã do carnaval em 2022 foi a Grande Rio, falando de Exu. E é um acontecimento. É um dos desfiles mais bonitos da história. É uma coisa assim... Você lembra que a gente estava assistindo quando passou o segundo carro, eu virei para você, tá passando a campeã? Porque era um embotamento dos olhos e dos ouvidos. Era uma coisa inacreditável. Eu não estou aqui falando sobre esse desfile, porque eu tenho muito que aprender sobre religião africana antes de falar daquilo. Enfim, tem trechos da letra do samba que eu penso, nossa, tem aí um outro idioma, eles não estão cantando em português. Aparecem umas palavras em português, mas é outro idioma, não sei o que está sendo dito ali. E eu acho muito bom, inclusive, isso. Porque há uma crítica de, não, a gente precisa de algum didatismo, senão as pessoas não vão ser inclusas. Que é um argumento no qual eu escuto algo similar. É uma digressão, mas eu escuto algo similar ao que eu escutava quando foi proclamada a política de cotas. Quando foi proclamada a política de cotas, não, a questão é a gente fazer uma reforma do ensino básico. Porque se não fazer uma reforma do ensino básico, as pessoas vão entrar despreparadas na faculdade. É sempre a mediação disfarçada para manter as coisas do mesmo jeito. O tempo provou que a política de cotas era a política correta. Se não houvesse a política de cotas, possivelmente esse desfile da Portela não aconteceria. Então a coisa não... A gente que é branco e está interessado, vá atrás, né? Imagina, a gente lê Lacan. A gente gasta tempo para ler Lacan e não gasta tempo para procurar no dicionário. Pô, não é como se fosse fácil ler Lacan, né? Para mim, não é. Não lembro exatamente o que você estava falando da gameleira. E na hora me veio uma memória. Agora eu estou um pouco na dúvida, mas acho que é isso mesmo. Tem uma gameleira na Praça Tiradentes. É o ponto zero de Curitiba. Olha aí. Isso. Daí, nesse deslocamento, pensando nesse deslocamento aí, da gameleira para Curitiba, e pensando também na tua relação com esse símbolo Rio de Janeiro e com esse discurso de nível nacional. Acho que tá várias coisas aqui de nível nacional, das cotas, né? Mas ao mesmo tempo você experienciando isso em Curitiba, pela TV. Como é que você sabe que foi pela TV?
Você falou. Não, você falou em alguma. Foi pela TV. Você poderia ter ido, mas mesmo que não fosse, você teria que ter ido até lá. Enfim, né? Eu nunca vi um desfile na Sapucaí. Às vezes, a única vez que eu tive na Sapucaí foi em mês de, sei lá, setembro. Nunca vi um desfile lá. Mas eu não sei. Então, justamente isso é interessante no sentido de pensar esse canal de comunicação de nível nacional. Só fiquei pensando se para você, se você sente isso, se isso tem O que uma escola de samba faz? ter essa relação distanciada geograficamente, mas ao mesmo tempo uma unidade, você transmite para a gente uma unidade de representação. Mesmo que você... Bom, unidade de... Eu tento... Eu não sei se eu entendi, mas a primeira coisa que eu penso é na quantidade de sociólogos frustrados que tentaram dizer o que é o brasileiro. Não existe, né? Não existe unidade nacional num país desse tamanho, com essa variedade étnica, abismos geográficos, religiões, processos imigratórios, situações econômicas, achar um ponto em comum entre um paranaense que dança fandango em Paranaguá e sei lá, um banqueiro em São Paulo, e ó que Paraná e São Paulo não tão longe. Oi? Pois é, um povo ribeirinho na floresta amazônica. Não tem. Mas as escolas de samba, elas têm essa capacidade de falar de qualquer coisa. Brasileira ou não brasileira, mas em geral brasileiras, ou que toca o Brasil de alguma maneira. E isso é muito interessante, porque as coisas se cruzam. Então, por exemplo, a Portela esse ano apresentou esse desfile, e na mesma noite a Mocidade falou do caju. E foi um desfile super alegre. Um desfile com... A ideia do desfile era contar a história do Brasil pelo caju. Banana uma ova, fruta brasileira é o caju. A banana foi trazida. Um desfile super alegre. Um desfile muito... como é que eu posso dizer? Falando muito sobre sexo. Um desfile falando da Carmen Miranda. Uma Carmen Miranda que em vez de banana tem caju. Um desfile falando da Tropicália. Outra coisa. Se deu para escutar o samba, esse samba é uma oração, é um samba que é um chamado, é uma convocação. O samba da Mocidade é trilha sonora de suruba. É outra coisa. E é tão brasileiro quanto. O Salgueiro fez um desfile que na prática não foi muito bom, mas a ideia era muito boa, era falar da queda do céu, dos povos Yanomamis. A Unidos do Porto da Pedra descobriu uma espécie de enciclopédia médica mística da mistura de crendices e medicina portuguesa com povos nativos do Brasil, que chamava Lunário Perpétuo. Então, eram receituários, a Imperatriz falou de ciganos. E essa profusão é uma coisa que interessa muito. Muito obrigado. Né? Eu que agradeço. Foi lindo, né? Até agora está reverberando, eu acho que em vários lugares. A gente estava falando, né, como as pessoas que têm aqui as questões, todo mundo super dentro, engajado. Tiveram coisas que você, a partir do que você trouxe, dos momentos dos marcos ali no desfile, mas isso do idioma, pegar uma letra com muitas palavras fora do nosso escopo. E aí quando você foi falar da época das cotas, essa posição de mediação para manter as coisas como estavam, queria te ouvir um pouco sobre
uma posição de mediação de psicanalistas, de escritos psicanalíticos, com relação à perspectiva decolonial, muitas vezes, com relação ao idioma europeu da psicanálise, Tá. e pensando por idioma não francês, vamos ampliar um pouco a noção de idioma, mas o subtexto que está no discurso europeu sobre o entendimento de sujeito. A ideia de progresso que está lá, a ideia de razão como fim último e cereja do bolo da evolução do desenvolvimento psíquico, que não são explícitas na psicanálise, mas quando a gente faz um estudo, lê com calma, você percebe esse subtexto desse idioma europeu. E queria te ouvir um pouco sobre essas posições da psicanálise, que às vezes parecem, com relação às cotas, o argumento que se dizia era vai macular o ensino, a universidade, a pesquisa, porque esse pessoal teve uma educação ruim, e daí eles vão entrar na USP, como é que vai ser? Vai estragar a USP, né? E como não parece que também tem uma ideia de macular a psicanálise, né? Se eu começo a falar outro idioma, pensando nesse conceito de idioma mais amplo, que vem de outras regiões do globo, e que são substanciais no psiquismo da Brasil, enfim, né? A gente pode pensar na questão racial, a gente pode pensar na questão de gênero, a gente pode pensar na questão territorial, milhares de lugares, né? Enfim, e eu faço queria te ouvir um pouco sobre isso, justamente, como você falou, tem alguns textos, alguns enredos, né? Tem enredo, a letra, vai indo para outros lugares e pode ter esse discurso, opa, peraí, tá indo demais, tá muito longe aqui. Tá muito acelerado. Tá muito acelerado, o que parece uma grande bobagem, né? Não tá acelerado nada. E também te ouvir porque você traz, não vou usar a psicanálise, né? Você começa falando, não vou usar a psicanálise como uma chave de leitura interpretativa disso. Deus me livre. Espero não ter cometido esse erro. Não, acho de forma alguma. Mas te ouvir um pouco sobre isso, assim, né? Vamos usar a psicanálise para quê? Ou o que vamos fazer com a psicanálise a partir desses novos idiomas que são apresentados e que a gente precisa muito saber. Tanto psicanalista, tanta psicóloga negra que publicou no Brasil desde a década de 50, e eu nunca ouvi falar na faculdade, me sentindo, né, quando fui descobrir depois de muito tempo formado. Assim, então, eu fiz toda a minha formação em filosofia. O que eu estudei? Homem branco europeu. Homem branco europeu, um atrás do outro. Teve a Hannah Arendt, teve um pouquinho da Butler, e é isso aí. Quando eu estava já na pós-graduação, eu fiz um amigo que estava estudando o Achille Mbembe, e foi a primeira vez que olha, tem outra coisa. Crítica da Razão Negra, né? Eu ainda não li o Crítica da Razão Negra, mas eu não sei se eu me considero com capacidade de responder a sua pergunta sobre a decolonização do inconsciente. Eu acho que ainda tenho muito que estudar antes de falar disso. Muito sobre esse tema que eu ainda preciso conhecer. Mas agora é engraçado porque a gente encontra uma dica sobre isso precisa na leitura que o Lacan, no Seminário do Avesso da Psicanálise, faz de um diálogo do Platão. Tem o diálogo do Platão, que o Sócrates, né, o Platão fica colocando as coisas na boca do Sócrates. Sócrates vai provar que a matemática é uma faculdade da alma e que, portanto, todos sabem matemática. E para provar isso, manda vir um escravo, veja só. Manda vir um escravo e ele vai ajudar o escravo a deduzir fórmulas matemáticas complexas. E o faz, e acontece. E o Lacan diz, o problema é que para fazer isso ele teve que arrancar o escravo de quem ele é. Ele teve que fazer o escravo falar que nem ele, Sócrates. Ele teve que fazer do escravo filósofo. Ele está aludindo ao discurso do mestre, né? Que é o terror da psicanálise, é o discurso do mestre. A ideia de eu sei, você não sabe, aprenda. Agora,
Isso de falar para não decolonizar eu não conheço essa psicanalista, mas ela é branca? Claro. Então, Mas nem precisa. Era só uma ilustração, como... Isso é uma ilustração de um conjunto de investidas que psicanalistas e psicanalísticos fazem, sabe? eu tenho a sensação que o motivo disso está no texto Psicologia das Massas. O Psicologia das Massas é um texto no qual o Freud ele alude sobre possibilidades muito ruins dos agrupamentos políticos, mas eu não me lembro de nenhum momento do texto ele dizer que essa é a única possibilidade. O Freud não fecha a possibilidade para outras formas de agrupamento político. Mas me parece que depois que ele escreveu isso, muitos psicanalistas ficaram com não me toques com questões políticas. E tá por aí, né? Mas, não sei, eu penso que, por exemplo, 10, 15 anos atrás essa psicanalista falaria isso e não haveria reação. 15, 20 anos atrás o Miller diria aquelas bobagens sobre a Beatriz Preciado e não haveria reação. E hoje há, né? A coisa está se movendo. Espero que continue, porque é uma boa reação, enfim. Enfim. A pergunta que fica também, escutando isso que você fala, Vini, é por que a gente tem... É uma pergunta assim meio quase irônica. Por que a gente tem tanta dica teórica, entre aspas, de que seria relevante a questão do idioma, que seria relevante a questão do subtexto, e a gente não incorpora isso na prática? Uhum. Por que a gente fala da primazia do significante, né, mas fica se deslocando sempre no campo do sentido, do significado? Por que se até no Freud tem uma questão da sonoridade das palavras, né, podemos argumentar que que conversaria também com a teoria do significante, e a gente fica discutindo tanto uma questão de tradução dos outros idiomas para a gente não errar, sabe? Porque recalque, porque catexia, porque pulsion, porque, né, impulso. Neurose obsessiva serve como porque resposta? porque a gente tem aí uma escritura original da coisa. E às vezes isso parece que é antiteórico, que é uma coisa assim que se a gente até seguisse um pouquinho mais dentro da psicanálise mesmo, né, a gente faria isso se isso implodir, mas tem algo que impede que isso imploda. Me pergunto o que será. Não tem um lugar que está escrito que o sujeito é um sintoma? Me parece que a afirmação de que o sujeito é um sintoma é disso que se trata. Me parece que é uma crítica à constituição de sujeito, tal como a modernidade, sobretudo a modernidade francesa, fez. O sujeito é aquele que é idêntico a si mesmo. Portanto, é aquele que dá sentido voluntário e consciente às suas coisas. Isto, claro, eu estou falando da filosofia do Descartes, mas mais que essa filosofia, ela permitiu que se criasse um determinado tipo de ciência, que ignorou outros tipos de ciência, um determinado tipo de direito, afinal de contas o sujeito responsável por si é o sujeito cartesiano. Um determinado tipo de direito, um determinado tipo de política. E pra gente que já foi, como é que se diz, banhado nessa linguagem, pra gente é muito difícil de se livrar. Mas a gente tem que estar atento, porque senão a gente vai fazer clínica cartesiana. Já pensou se a gente lê o sonho que nem o Descartes? Desculpa, como é que você chama? A Franciele falou, o sonho é uma forma de acordar, né? Para o sujeito cartesiano, o sonho é a primeira coisa que você tem que jogar fora. É a primeira coisa que te engana é o sonho. E depois ele faz pouco caso da arte. Então, acho que... Agora, o que impede... A gente falou de arte hoje, né? Claro.
E aí você pega um desfile de escola de samba, tem música, dança, canto, cenografia, fantasia, iluminação. Meu Deus, é uma confluência de formas de arte, é um monte de coisa. É engraçado que vai lá alguém e bota o signo de cultura popular. Eu detesto essa história de cultura popular porque ela está contraposta a uma ideia de cultura refinada. Vai fazer isso daí. Quantas pessoas você acha que estão envolvidas para fazer um desfile de escola de samba? É igual a Amanda coloca, e ainda tem como se a arte normal não tivesse, mas eu vou, né, colocar isso. E tem também um atravessamento com a pesquisa histórica, com a literatura também. É uma coisa absolutamente complexa do ponto de vista das mídias, é uma coisa absolutamente complexa do ponto de vista do atravessamento que tem o que a gente chamaria de uma intelectualidade, como se houvesse intelectualidade separada. Isso. Né? Então, se tem uma certa realização, né, dessa questão da arte como um instrumento narrativo, a gente pode dizer que foi isso. Né? E talvez de um jeito muito mais verdadeiro do que se a gente pensar que existe a arte e a intelectualidade e o pensamento ou a erudição que a gente vê nas universidades como coisas que não tem a ver uma coisa com a outra. Isso é ser cartesiano também um pouco. Isso. Né? E é maravilhosa essa confluência que a gente vê nesse artefato, né, que é o desfile. Mais do que um artefato até, né? Esse ano, eu nunca fui na Sapucaí, mas na Marechal Deodoro vou todo ano. A escola que ganhou o carnaval aqui em Curitiba foi o Acadêmicos da Realeza, que inclusive, em homenagem à Portela, também abre o seu desfile com uma águia. O enredo deles era Umbanda, uma coisa um pouco mais genérica, mas tinha um momento do desfile que a bateria da escola, eles paravam de tocar, deixavam só o surdo de marcação batendo e um berimbau, e o resto da bateria baixava os seus instrumentos e fazia uma roda de capoeira. Então vem uma coisa completamente inimaginável para um desfile. Nunca vi uma escola fazer isso. E vai lá e coloca mais um elemento. E no momento que a escola faz isso, você... E foi ali que a escola ganhou o carnaval, diga-se de passagem. Foi por causa disso. Enfim. Isso é comunhão, né? Comungar as coisas. Sim. Eu tô pensando muito na função do testemunho, sabe? Eu acho que o mais surpreendente da questão da Portela, e obrigada também por trazer, porque eu não vi os filhos desse escola. Eu acho que é uma reverberação de um testemunho, sobretudo no carro, sabe? Me surpreendeu muito. Acho que foi o carro que me pegou de uma maneira... Não sei ainda que palavra usar. Assim. Ele me afeta, mas eu não sei dizer. Eu acho que isso pode ter sido gerado em muitas outras pessoas. Não só hoje, mas na Sapucaí, na TV, no streaming, enfim. E eu penso muito nessas mulheres que veem outras mulheres com camisetas dos filhos. Em função desse testemunho e você poder ter isso numa comunidade, num coletivo que trabalha o território. Porque você foi listando, né, do poder enterrar o filho, do poder... esse corpo, enterrar esse corpo. Eu fiquei sentindo falta de você poder sofrer por esse corpo. Contra que você enterra, que você conhece, mas que você não pode sofrer por ele. Eu sinto que ali, naquele carro, as mulheres podiam sofrer por esses filhos sem coletivo, elas podiam estar. Penso o testemunho, muito pelo Ferenc, assim, e também de aquilo que ainda não está tão elaborado assim, mas que se propõe a uma elaboração. E que ele é compartilhado, ele é, entre uma chuva de pessoas forçosamente compartilhado, isso tem que ser falado, isso tem que ser sofrido. Ela fala lá, tipo, é luto e racismo. Cara, tem que ter um luto. E aí, quando tu fala da mesa, que eu tô com 500 abas abertas aqui da tua fala, eu vou ficar um minuto. Mas quando tu fala da mesa, eu fiquei pensando, é uma coisa que a gente discutiu no grupo da formação da identidade do negro a partir de uma negativa do referencial. Muito grosseiramente.
E aí a gente vai colocar nesse léxico do samba enredo palavras que a gente no português não conhece. E é um negativo também. Mas é um negativo a partir de uma afirmação. É muito estranho fazer essa frase na minha cabeça. Mas você poder afirmar dentro de um espaço que é lido pelo outro como negativo. É uma outra ideia de potência. Eu estou elaborando isso nesse momento. Talvez não faça sentido fora da minha cabeça. Mas essa outra idade que se vai colocando num lugar, ele precisa ter esse lugar. Porque ele não teve por muito tempo. Ele precisa ter lugar nas universidades pela via das cotas. Ele precisa ter lugar no testemunho pela via do samba enredo. Isso vai ocupando espaço. Isso vai extrapolando território. Que bom que a tecnologia faz isso, não tem mais bicheira ali para fazer essas coisas. Né? Tem um cara lá no rolê do Carneiro, mas tem outras coisas mais importantes também. Eu acho que o carro final dá esse protagonismo, desse discurso. A gente ainda está no processo de elaboração dele, porque ele, por mais que ele seja cronologicamente muito velho, ele nos é subjetivamente de uma maneira muito nova. A gente não tem léxico para isso ainda, mas a gente está produzindo, não só no português, o que eu acho ótimo. O motivo pelo qual eu disse que eu hoje estou exorcizando é o último carro. Sendo franco, eu acho o desfile da Portela bonito, mas ele tem problemas. Teve outros desfiles mais bonitos. Mas esse último carro, ele é um... enfim, né? Ele é, ao mesmo tempo em que ele tem algo concretamente muito triste, ele não tem o conformismo da tristeza. E aí você estava falando, eu lembrei de uma associação, tem uma professora de filosofia da Unicamp, a Jeanne-Marie Gagneban. Ela tem esse nome porque ela é suíça, radicada no Brasil. Ela tem um texto, é um livro, o livro se chama Lembrar, Escrever e Esquecer. É uma clara referência a recordar, repetir, elaborar. E lá ela faz uma associação entre sema e soma. Tem tudo a ver com aquilo, com a interpretação dos sonhos, né? A semelhança da sonoridade das palavras. Ela diz que não é de graça que em grego sema, que é sentido, é similar a soma, que é corpo. Sem corpo não tem sentido. Sobre o que ela está escrevendo? Sobre os desaparecidos e a dificuldade das mães dos desaparecidos do Araguaia de operar o luto. Daí que não basta enterrar. Você coloca um símbolo onde está a pessoa. Depois de um certo tempo, os túmulos, não tem mais nada lá, né? Tá tudo desfeito, tem pó lá. Mas a lápide, a inscrição, a foto, a cruz, seja o que for, aquilo tem que estar lá. Aquilo tem que estar lá. Então, né, a morte tem a ver com sentido, não tem jeito. O Romano fez alusão do testemunho impossível. Não sei, você estava pensando no Primo Levi quando falou disso? Tá. O Primo Levi, ele fala que ele dá testemunho por quem não pôde. Porque ele sobreviveu ao campo de concentração, né? O Primo Levi é um sobrevivente de Auschwitz. E ele dá testemunho de Auschwitz, mas não integralmente, porque só poderia dar testemunho integralmente quem morreu. Porque quem morreu viveu a experiência inteira, mas esses não podem dar testemunho. A sensação que eu tenho é que as mães que perderam seus filhos na mão da violência racista, elas também têm um testemunho impossível, porque mesmo estando vivas, falta o léxico. O léxico é uma morte. Né? Um sentido é operar um encerramento. Mas elas têm esse encerramento, esse sentido imposto. Elas não são sujeitas da própria dor. E quem não é sujeito da própria dor não pode fazer nada com ela. Nossa, muito obrigado por isso que você disse, me fez pensar. Queria fazer só duas sugestões que não tinham a ver com o debate, mas enquanto vocês vão falando e eu ia pesquisando, primeiro é o termo português, da Lélia Gonzalez, que é, se eu não me engano, um texto dela dentro de um livro que eu não vou lembrar agora, mas ela fala sobre a influência das palavras de origem africana no português brasileiro.
E aí, quando o amigo aqui falou das gameleiras, eu fui pesquisar onde era e descobri que dia 2 de julho é dia do Caboclo, em homenagem ao dia da independência da Bahia. Que é a revolta dos malês. E Mesma que é coisa. o bloco Afropretiosidades, junto com o Fórum de Promoção das Matrizes de Religião Africana, promoveram ano passado, então provavelmente vai ter esse ano de novo, um caminho andando e falando sobre a história Super legal. afro-paranaense, né, em Curitiba, começando ali das gameleiras, que eu vou prestar atenção, achei que nunca tinha visto, mas talvez não tinha ligado o nome à árvore, até a Igreja dos Rosários, ali no Cavalo Balão. Tem interesse Legal. em pesquisar. Legal, obrigado. Bem legal. É importante, né, a gente não ficar somente falando dessas coisas, né? Tá junto nos momentos importantes também.